Começando agora mais uma terça do Cruzeiro Mais Que Líder. Hoje, 21 de julho de 2026, 19h30, horário de Brasília. Vamos começar um super episódio com novas integrantes desse Cruzeiro, que acontecerá em março de 2027. Então não perca esse episódio com a gente. Fica aqui. Convida mais pessoas para poder vir participar, interagir, conhecer. Quem sabe essa não é a oportunidade que essas pessoas estão esperando para embarcarem junto com a gente no Cruzeiro Mais Que Líder 2027. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. O Wilbert já está por aqui. Deixa eu convidar o Wilbert a tela comigo. Eita, nós! Hello! Hello também, excelente noite a todo mundo aí. Deixa eu já saber quem é que tá. A Estrela já é cartão certo aqui com a gente. Como é que você tá, Fabi? Bem? Me recuperando, mas muito melhor do que antes, graças a Deus. Legal, isso daí. Tá em Bahia? Estou. E aí, olha só, a Tati tá com a gente aí, Tati. Fiquei sabendo que você tá já praticamente a bordo, hein? Que essa live eu possa tirar todas as suas possíveis dúvidas e vamos estar junto porque tem novidade hoje. Ó, vamos curtir uma live hoje. Próxima vez venho fazendo também firula e inveja a todo mundo. Pode deixar que eu irei me preparar. Podemos marcar uma live do café. Já começo a escutar a buzina do navio, do zarpar, hein? Ah. E aí, Fabi, as novidades? Super animada. Fiquei uma semana fora. Acho que foi uma semana só, né? Mas é muito tempo, né? Para quem tá na ativa. Por motivos de saúde necessários, mas doida para voltar para fazer aquilo que a gente gosta, que é falar sobre o Cruzeiro, que é falar sobre as experiências, que é conversar com as pessoas que vão embarcar com a gente, já que a gente já fez os blocos dos palestrantes. Então, para mim, é uma satisfação, é uma honra dividir esse momento aqui com você, o dono, o sonhador da P toda, como a gente fala na Bahia. Estamos aí, vamos para cima. Tem mais novidades chegando, né? Tem reunião daqui uma semana para poder definir algumas questões que vai vir live aqui, mas deixa nos bastidores. Mas é o seguinte, ó. Então, ó, a Estrela tá com a gente, a Tati, Otávio. Sabe quem é o Otávio aí, Fabi? Não, quem é? Otávio, se apresenta pra gente aí, Otávio. Quem és tu? O que tu fazes? De onde que tu falas? Olha. A Linara tá por aqui também, falando que a Linara é a convidada da semana que vem, da live do Cruzeiro. Olha. Hoje é a Fran ainda não chegou por aqui, deixa eu ver se eu busco. Linara, tem notícia da Fran, por onde ela está? A gente, enquanto a Fran não chega, de repente a gente já pode soltar algumas novidades aí, né? Me parece que a gente está com benefícios para poder fechar aí o Cruzeiro. Opa, excelente. Sim, a Fran chegou. Boa noite, Fran. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Seja oficialmente bem-vinda pela segunda vez. Ainda bem que está aqui a bordo ainda. Se Deus quiser. Legal, prazer. Ô, Fran, teu áudio tá dando eco. Só um minutinho. Vou deixar mais perto aqui. E aí, gente, enquanto isso, eu quero conhecer vocês. Todo mundo que está aqui, coloca assim, ó. Você fala de convidado, todo mundo está no chat. Né? Para quem não está acostumado, a nossa live aqui, né? A Fabi é a host, eu sou o co-host, eu fico aqui fazendo bagunça, né? Essa é a minha função aqui, fazer bagunça. A Fabi tem a função de apresentar a live para vocês e o grande protagonista aqui é a nossa convidada, a Fran. Agora, todo mundo que está no chat participa. Então, deixa a gente saber quem é você, de onde que você fala. Coloca no chat aí qual é o estado do município.
Você trabalha com o quê? Coloca aí pra gente saber. Então tem aqui, ó, Lid, tem Otávio, tem a Tati, que eu conheço, mas o pessoal não conhece, tem a Estrela. Vamos lá, coloca no chat aí que eu vou acompanhando aqui. Então eu tô seguindo o chat e a Fabi tá com a Fran. Tá todo mundo com as suas funções. Vamos lá, eu tô acompanhando o chat e tá todo mundo aqui. Vai lá, Fabi. Enquanto o pessoal está comentando aqui, para mim continua dando um eco e um delay. Eu não sei se para você também tá, viu, Best? Tá, tem um pouco de eco sim, tá dando um ruidinho ali, mas dá pra ir Vamos tocando. tentar fazer o seguinte, Fran. Eu vou pedir para você sair e aí eu te convido de novo para você entrar para a gente ver se melhora. Se for alguma coisa, se você tiver com fone, Bluetooth, alguma coisa, vê se sim ele fica melhor, se for possível. Perfeito. Enquanto isso, vamos lá pro público, olha. Você já fez cruzeiro? Aí, eliminou o ruído, tá vendo? Eliminou o ruído. Saiu o eco. Então, olha, a pergunta é, você já fez cruzeiro? Se sim, escreve no chat sim e coloca a quantidade de cruzeiro que você fez. Se for 1, coloca sim, 1. Se você fez 2, coloca sim, 2. Coloca no chat. Se você não fez, você coloca ainda não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Tedesco, vamos lá, Otávio, Estrela, A Tati. Tati falou aqui que é de Caçapava. Aí o Marcelo chegou aqui. Marcelo, viu? O Best está perguntando a todo mundo de onde as pessoas são que estão aqui na live com a gente. Comenta aqui você, comenta o David que acabou de entrar, de onde vocês são. Isso aí. Olha como é que o Instagram, ele às vezes dá um bug, né? Não apareceu aqui para mim, Marcelo, David. Interessante, né? Não aparece para mim. Eles acabaram de entrar agora. É. Pedagoga, Salvador, Bahia, de terrinha, de manhã. Um dia ainda vou fazer um cruzeiro. Tá perto, hein, Estrela? Tá perto. Legal. Hoje eu estava tendo uma conversa com uma conhecida na rua. E ela falando que ela tem uma preocupação. Como funciona, né, a mente das pessoas? Ela tem uma preocupação de quando ela envelhecer. Ela me perguntando se eu tinha já encontrado alguém, tudo, entrando naquele papo de mulher. E eu falando, não, que a minha vida tá muito boa, na liberdade que eu tenho hoje de poder ir e vir e fazer meus horários e viajar e estar com quem eu quiser na hora que eu quiser. Que se eu tenho vontade de ir no cinema, eu vou lá, compro o meu ingresso, eu vou. Se eu quero ir no teatro, se eu quero ir pro cruzeiro. E eu não devo satisfação, nem ter ninguém no meu pé e tudo. E ela falou assim, Vilbert, ai, eu fico pensando no futuro, quando chegar a minha terceira idade e eu me sentir só, porque eu vejo muitas pessoas assim. Eu falei, mas, cara, a gente ainda tá no auge da juventude e você tá pensando e se projetando nesse lugar, sendo um lugar difícil, um lugar ruim. A gente precisa se projetar em lugares bons. Ela, mas as pessoas que eu vi, que eu tenho próximo, eu falei, justamente muda o ambiente. A gente tem que se projetar, querer algo melhor. Eu não ando com pessoas que falam negatividades, eu não ando com pessoas que ficam ali se lamentando da vida. Eu gosto de andar com pessoas que acreditam, que têm um potencial, que querem mais, que podem ser que nesse momento não estejam, mas que estão buscando estar em algum lugar melhor. E como é a cabeça das pessoas? Quando você fala assim para Consa, a Estrela, você já está quase lá, ela tem que acreditar que está quase lá. As coisas começaram a melhorar para ela nessa última semana. E ela tem visto que melhorou muita coisa. Então, assim, ainda vai melhorar muito mais se ela acreditar, se ela tiver fé. Porque a gente atrai aquilo que a gente acredita também, não é? Então, assim, não só para a Estrela, mas para todo mundo que está aqui. Tem gente que ainda duvida, que é capaz, que pode fazer. E a gente está aqui para provar que esse cruzeiro é para todo mundo que realmente queira dar um passo a mais na sua vida pessoal e profissional também. E que as condições, elas são extremamente facilitadas pela MSC. Você tem condição de fazer um cruzeiro. Existem vários tipos de cabine, com vários tipos de orçamentos. A Viagem.com, que está aqui na live com a gente, é a nossa agência oficial do cruzeiro. O site da evoluisafety.com tem mais detalhes sobre o cruzeiro em si e como funciona, as palestras, os horários, todo o esquema que o Vilbert desenhou junto com a equipe que está trabalhando na coprodução também. Então, é cabível, é possível, e se a gente se planejar, a gente consegue realizar muitos sonhos nossos. O problema é que a gente fica parado, às vezes, com medo, com receio, e a gente deixa de viver o extraordinário. Todo mundo quer um resultado diferente na vida. Todo mundo quer viver um negócio top. Mas na hora de tomar decisão,
toma decisão com a mentalidade antiga, né? Então eu quero viver um novo, quero viver um negócio incrível, quero mudar de ritmo, de performance, mas eu não mudo o padrão da minha tomada de decisão. Então, já dizia Titio Betinho, o pessoal conhece ele como Albert Einstein, eu chamo de Titio Betinho. Ele dizia que você querer resultado diferente, pensando da mesma forma e fazendo as mesmas coisas, não dá, não funciona. Então, você está aonde você se coloca. Essa é uma frase que eu ouvi de um grande amigo que foi palestrante da primeira edição do Cruzeiro Mais Que Líder 2024, Jean Zambon. E ele falou isso, cara, você está onde você se coloca. Eu digo que você tem a vida que você constrói ou a vida que você aceita. Se você quer aceitar um padrão mediano de tomada de decisão, de frequência, de networking, ok, tá tudo bem, você vai colher os frutos disso. Mas se você entende que o que não te desafia não te transforma, e é por isso que você precisa se colocar lá numa nova frequência, no novo público, no novo networking, então na frequência de crescimento, de aprendizagem, de oportunidade, é lá que você se coloca e é lá que você colhe os resultados. E aqui eu digo, né, como sempre eu venho dizendo em cada live, praticamente todas as pessoas que embarcaram no Cruzeiro Mais Que Líder, em meses depois, estão ou foram promovidas, ou mudaram de unidade, estão ganhando mais de alguma forma, ou mudaram de carreira, estão ganhando mais de alguma forma, criaram uma nova linha de serviço, um novo produto, enfim, cresceram de alguma forma, seja como empresário ou seja na carreira como CLT. Por quê? Porque o Cruzeiro Mais Que Líder é uma frequência de crescimento. Crescendo como empresário, quem é empresário, consultor, independente, crescendo como gestor, ganha uma visão sistêmica diferente, um range de tomada de decisão, resolução de problemas de forma diferente, resolução de conflitos de forma diferente, comunicação neuro de forma diferente. Então, quando voltam para as empresas, voltam com smart money diferente. Eu não sei se eu estou falando muito difícil, mas isso fica nítido, né? E consciente e ou subconscientemente, essa pessoa fica mais interessante e é por isso que todo mundo cresce. Agora, todo mundo quer esses resultados, mas na hora de tomar decisões, às vezes, trava, né? E aqui eu quero abrir um parênteses, o David, o baterista, que agora eu sei quem é que está falando. E para fechar aqui, devolver para a Fabi fazer as honras aqui, a Fran, eu estou vendo que tem uma galera de Mato Grosso, e aqui eu quero fazer uma menção honrosa para Vanessa, né, que esteve com a gente na primeira edição do Cruzeiro Mais Que Líder 2024, teve na segunda edição de 25. Em 24, Vanessa estava no Espírito Santo e ela teve que montar uma logística muito difícil para conseguir estar a bordo com a gente, porque ela tem um filho, coisa e tal. E a Vanessa é uma baita de uma guerreira. Isso em 2024. 2025, Vanessa estava no Mato Grosso, numa obra, né? E só de carro, quase 4 horas viajando para poder conseguir voar para São Paulo, para depois ir para Santos para embarcar no Cruzeiro. Então, o pessoal colocou que é de Mato Grosso. Olha só o exemplo dessa mulher chamada Vanessa, que resolveu estar a bordo de um Cruzeiro. Então, lembrando, estava no Espírito Santo, numa posição na empresa, no primeiro Cruzeiro. No segundo Cruzeiro, estava em outro estado, numa posição muito maior, né? E por quê? Porque ela se esforçou, porque ela acessou a frequência, porque ela se colocou lá, né? Você está onde você se coloca, porque ela se desafiou, o que não te desafia não te transforma, enfim. E hoje a Vanessa está voando aí, né? E salve, salve aí Mato Grosso, porque ela está numa grande obra no Mato Grosso e tal. Daqui a pouco a gente vai estar junto por lá. Então é isso, gente. Não tem muita mágica, né? Mais que líder. Ou seja, você lidera todas as coisas, todas as áreas da sua vida, né? Fala-se muito de liderança, cargo. E o que a gente leva a bordo do Cruzeiro é uma mentalidade de liderar a sua vida. E começa aqui, tomando decisões hoje, mudando a gente pensar hoje, né? Mas vamos lá, é um briefing forte aqui. Olha lá, o David falou, sou exemplo disso, que bacana, daqui da cidade, né? E aí pode seguir, Fabi. Acho que é um pouco disso. A galera precisa acessar essa frequência de crescimento que a gente está já. Estamos indo para 3 anos fazendo isso no Cruzeiro. E você cita aí a questão da Michelle, mas tantas outras pessoas também que a gente pode citar que saíram de Santa Catarina, que saíram do Paraná, que saíram da Bahia. E do Pará, Maria Talon saiu do Pará. Justamente, Maria Talon. Então, assim, várias pessoas se deslocaram de vários lugares do país para viver essa experiência que é única na vida das pessoas, realmente.
E agora que Fran chegou aqui com a gente, bem-vinda novamente, nossa nova integrante, nossa nova embarcada. Eu gostaria, Fran, que você se apresentasse um pouco para as pessoas que estão aqui nos assistindo, mas antes disso, pedir para quem está aqui online com a gente, aqui agora no ao vivo, encaminhar essa live para os contatos, trazer mais pessoas para vir aqui prestigiar a Fran, conhecer um pouco mais sobre o Cruzeiro Mais Querida, sobre essa proposta, e vir fazer parte dessa live com a gente. Fran, contigo. Se apresenta um pouquinho para a gente, fala quem é você, onde você reside, com que você trabalha, para a gente poder entrar naquele bate-papo assim de o porquê você embarcou nessa viagem com a gente. Tá bom, boa noite. Obrigada aí pelo convite, né, de estar participando com vocês. Atualmente eu moro e trabalho aqui na cidade de Primavera do Leste, dá 200 e poucos quilômetros aqui de Cuiabá, pertinho aqui da capital. Eu sempre atuei, me formei lá em 2008 como técnica e sempre atuei como técnica, após isso engenheira de segurança, após a formação, muito ligada ao agronegócio. Aqui no Mato Grosso o agronegócio é muito forte, mesmo que você trabalhe em um armazém, como eu trabalhei em alguns aqui no estado, você está sempre ligada ao agronegócio, né? Então, a minha carreira aí de 17 anos na área, um pouco mais de 17 anos, dentro aqui do Mato Grosso, foi sempre em multinacionais, trabalhei em empresas que têm muito forte a questão de comportamento ligada a um pensamento mais crítico, então não são empresas que vão te deixar decidir segurança do trabalho de forma que a gente vê por aí, né, muito instintiva. Então, eu estou na área aí nesse tempo todo. Atualmente eu estou como docente, estou ministrando aulas, trabalho aqui na cidade também, dou aulas aqui para o curso técnico em segurança. Tenho 2 turmas, começou uma inclusive na semana passada. O pessoal está lá com gás, ainda entendendo um pouco sobre o universo. Quando entram, acham que é bem pouquinha coisa e agora estão conseguindo ver o leque, né, de oportunidades. E estou aqui atuando como instrutora, não só na área de segurança do trabalho, mas também tenho outros cursos, uns cursos mais curtos que eu aplico. Sou natural daqui mesmo do estado, então nasci, cresci, fui criada, né? Rodei o estado trabalhando, mas sempre aqui mesmo, dentro do Mato Grosso. Posso fazer uma pergunta, Fabi? Tá sem áudio aí, Fabi. Claro que tá sem áudio, claro que pode fazer a pergunta, como não, Wilbert? Primeiro, uma observação, né? Tive aí o ano passado, mas foi em Cuiabá mesmo, né? A gente foi atender a Energisa aí, em Cuiabá. Fizemos um trabalho bem bacana. Iniciamos o ano passado, finalizamos esse ano. Então, um estado que eu gostei demais aí, uma cidade que eu gostei muito também. Mas a pergunta que fica hoje você é docente, professora e trabalha como instrutora. Ministrar aulas ou dar treinamentos é uma paixão ou não exatamente? Agora eu estou me encontrando muito mais na área de segurança, porque assim a gente vai trabalhando dentro das empresas, a gente muito depende do lugar, você vai ficando numa caixinha, né? E aqui eu preciso ensinar as pessoas e eu tenho que achar jeito diferente de fazer eles entenderem sobre aquilo. Você vai falar sobre investigar um acidente, por exemplo, você precisa fazer uma aula muito Sim. didática sobre isso. Sim. Então, hoje eu posso dizer que sim, estou nesse Legal. universo e estou gostando muito. Não, porque você é uma excelente comunicadora. Estou te conhecendo aqui agora no ao vivão. E, de repente, se pensar em algum tipo de expansão disso por aí ou pelo Brasil, vamos conversar sobre o programa Mais Que Líder. Você tem perfil. Até rimou, sem querer. Pode seguir aí, Fabi. Pois é, ele é desses. Que ele pega a pessoa assim, sabe? Eu dei aula há muito tempo também para o curso técnico, fui coordenadora do curso técnico. Antes de ir parar aí no Mato Grosso, eu fui para Paranaíta, depois de Alta Floresta, fazer uma usina hidrelétrica lá no Nortão. em Jacareacanga do Pará. E a gente ficava isolado em Paranaíta e atravessava o rio e ia para Jacareacanga do Pará, porque apesar de ser Pará, era mais perto do Mato Grosso do que do próprio Pará. Então a gente construiu uma usina hidrelétrica, foram 3 anos aí trabalhando no complexo do Telespires. E eu conheço a região e essa parte da aula é muito boa, porque força a gente a estudar também, a se atualizar,
está em constante desenvolvimento, não só da metodologia de ensino, mas do conteúdo que precisa passar e das metodologias, como você disse, lúdicas até para fazer com que para a gente facilitar o aprendizado das pessoas, né? Com Isso é muito certeza. importante. Mas vindo para o contexto, Fran, do Mais Que Líder, agora do Cruzeiro, o que te motivou, o que te atraiu, o que aconteceu para que você viesse embarcar com a gente nessa jornada 2027? Eu já estou namorando esse cruzeiro há um tempo. Ano passado acompanhei, né, todas as postagens, infelizmente não consegui participar, mas eu fiquei de olho. Falei, quando abrir de novo, eu quero estar lá. Eu acho que as primeiras publicações que eu vi, Fabi, foram da sua rede. Então, dali eu comecei a ver, né, o assunto do cruzeiro. Eu falei, gente, mas não é possível, vai ter um cruzeiro que fala de segurança. Eu comecei até a ficar assim, falei, mas não é possível que vai ter isso mesmo. E realmente, né? E então fiz contato ali pelo WhatsApp, né? E comecei a receber as informações, como que ia funcionar e tudo. Falei, é a oportunidade que eu tenho, né? Ainda mais que eu vou ter um ano para me planejar, quase um ano, né? Que já tem uns meses aí que eu fechei, então praticamente um ano de planejamento. Não é possível que a gente não consegue ir. Então, foi através disso, né, do Instagram, primeiramente, e comecei a ver e me despertou uma curiosidade. Falei, cara, vai unir coisas que eu gosto, que é estudar, estar embarcada a bordo de um cruzeiro, e assim, vai ser um momento de imersão, eu tenho certeza, total. Então, isso me deixou bastante curiosa para conhecer o evento. Fico lá na rede social vendo, né, como foram as edições anteriores. Eu falo, ai meu Deus, podia ter ido, dava para ter ido, e acabou que não deu, mas se Deus quiser, nessa de 2027, Chegou estarei a ver o lá. documentário, Fran, no site da Evolui Safety? O documentário Não, do... não vi o documentário. Então, você vai gostar. Vou procurar ele lá e vou assistir. Vai gostar pra caramba, tá bem interessante. Dá uns 8 minutos de tarará, mas você assiste, enfim, Mais como 8 minutos você... de 3 dias é um resumo bem resumido, Fran. Bem Porque são resumido. 3 dias, E é. tá E muito agora, bacana, né? nesse... Oi? E tá muito bacana o Ah, resumo, tá né? lindo, tá bem editado. E assim, Fran, nessa edição que você vai é uma edição especial, porque é no mês da mulher, a gente vai ter uma roda de conversa de mulheres também, que vai ser um evento que acontece antes do momento do Mais Que Líder. Então, todas as mulheres que participarem, que embarcarem, já estão convidadas a participar dessa roda de conversa, que vão ser 2 dias. E nesses 2 dias, que é o sábado e o domingo, acontece antes do Mais Que Líder. Então, ninguém vai perder nada da programação dos palestrantes do Mais Que Líder, mas vai ter esse momento especial entre a gente também. Então, essa é a novidade, um plus a mais, por enquanto, do Mais Que Líder. Mas o Wilbert é sempre uma caixinha de surpresa, daqui a pouco ele vem com mais coisas. Ele só não pode deixar a gente para trás, para querer, né? Não, vou fazer aqui para os homens também. Não, os homens já tem muita coisa. O mês é das Já tem muita mulheres, né, dos coisa. homens. Então, ele tem que cuidar da gente também, porque a gente... Imagina, ele quis esse ano botar coprodução. E aí, não obstante ele sozinho, doido nas maluquices dele, ele simplesmente resolveu convidar um bando de mulher para poder produzir o cruzeiro desse ano com ele. Agora você acha que a gente já não fala pouco? Que a Todo gente dia é já uma não, ideia diferente. que a gente já não tem uma criatividade aflorada. Imagina, esse menino ficar doido com a gente. Um bocado de mulher fala no Eu ouvido sou voto dele. vencido, eu não consigo mais liderar esse negócio desse cruzeiro mais. Eu fui sequestrado, enfim, então tudo bem. Ele só Mas está em diz. boas mãos, tenho certeza. Eu Aí também tenho certeza. ele só faz assim, não, eu não concordo por conta disso, mas aí a gente vem e fala com ele de outro jeito. Ele não, sob essa ótica eu concordo. É a mesma coisa, mas é só o ponto de vista, entendeu? Tá dando certo, Fran, tá dando certo. Mas vamos lá. É Bom, Não é não? É desse jeito aí. E aí, o desse pessoal que jeito. tá aqui, o pessoal da Viagem.com, se a Pamela estiver aqui, a Angeli estiver aqui, confirma isso, não é assim que a gente conversa com ele. Mas o que te desperta mais expectativa agora, Fran, para esse embarque teu? Você já falou que você já queria, já vinha tentando, e aí passou do tempo e agora você conseguiu. E essa tua fala do tempo de planejamento é super importante, porque a
MSC, ela facilita, né? Até 12 vezes sem juros no cartão e no boleto também, para quem está com cartão comprometido. E são vários tipos de cabine, com vários valores diferentes, que vai um valor, uma cabine vai caber certamente no seu bolso. Então, assim, além de tudo isso que você colocou, o que mais desperta a expectativa de viver essa experiência com a gente? Eu penso que a gente tem que sempre buscar, Fabi, sair da zona de conforto. E o que é mais sair da zona de conforto do que você estudar num ambiente totalmente preparado para você estudar, com pessoas que com certeza a conexão que a gente vai fazer nesse evento é fantástica, não tem dúvida disso. Então, eu quero muito entender um pouco mais as formas de liderar, sobre comportamento. E isso hoje é o auge da segurança do trabalho. Acabou aquilo de segurança do trabalho lá atrás, de fiscalizar, de põe, tira EPI. Então, eu falo isso muito até para os meus alunos. O profissional hoje, ele tem que ter uma visão diferente. Então, ele precisa entender mais de pessoas, ele precisa avançar. Então, um dos objetivos é isso, é eu conseguir absorver o máximo de conhecimento do que vem, né, dessas pessoas que estão indo para nos trazer conhecimento. Fora o network, né, a rede de contatos que a gente vai criar, que eu não tenho dúvida que também será muito boa. Então, Sim. isso que me inspira muito. Fabi, é um ponto muito interessante que a Fran falou agora, e eu uso a fala da Fran para uma tentativa de nutrição aqui dos alunos, né? A Dani, ela tá ali, olha, que é aluna da Fran, Elis, o Rick, né? E todo mundo que está ouvindo aqui. Meu trabalho. É. Pois é. O que acontece? A Evolui Safety, que é a empresa criadora do Cruzeiro, desse evento, desse propósito, dessa proposta, né? É uma empresa de cultura de segurança e eficiência operacional. Nós geramos para as empresas desde o diagnóstico, para entender como que as coisas estão, por que elas estão assim, né? Enfim, quais são os drives de mudança, o que funciona, o que não funciona. Claro, toda a metodologia, toda a parte de estrutura técnica multidisciplinar de um diagnóstico, até os indicadores de interdependência ou benchmarking em eficiência e segurança, né? Isso é a Evolui Safety. E a gente queria tirar os gestores e os colaboradores, os profissionais, do ambiente de pressão e correria das indústrias, justamente para poder aprender sobre o que de fato funciona, quais são os próximos desafios, as novas tendências dentro de um ambiente, uma das nossas expertises é neurociência aplicada à educação, né? Dentro de um ambiente psicológico propício para você aprender com muito prazer. Porque como nós somos da especificidade de fatores humanos, a gente vai na minúcia, né? Aprender com prazer, com humor, com propósito, geralmente são informações e conhecimentos que você não tende a esquecer, você adere para a tua vida, né? Não são só informações que ficam ali no sistema meramente racional ou cognitivo de informação do cérebro, mas ele aloja no campo das emoções. Então, dito isso, para a gente chegar nesse nível de benchmarking em segurança, são muitas camadas de evolução, né? A curva de aprendizagem, ela passa por vários níveis ali até chegar lá em cima. Onde eu quero chegar com isso? Hoje, Fran, você forma técnicos, né, no curso técnico. E eu já tive a oportunidade de treinar alguma coisa perto de 11 mil técnicos de segurança na minha vida toda, assim, né? Fora engenheiro de segurança, também um bom número. E o que a gente entende, né? A gente entende que a maioria das empresas nos trazem um problema de acidentes demasiados. Quando você vai estratificar as análises, não é uma máquina que teve um rompante involuntário. Não é um equipamento, né? Geralmente é uma pessoa que tomou uma decisão, é uma escolha, é um comportamento, né? Então, o maior desafio de forma majoritária nas empresas do Brasil, creio que não somente no Brasil e no mundo, está nos fatores humanos, no porquê que as pessoas fazem o que elas fazem, né? Por que as pessoas fazem o que elas sabem que não deveriam fazer e o porquê que elas não fazem o que elas sabem que, né, deveriam fazer. Então, você tem o comportamento, o comissivo e o omissivo. E aí a pergunta que fica, e não é para a gente responder agora, mas no Cruzeiro a gente fala muito sobre isso. O quanto que os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança dominam essas nuances
e conseguem compor isso nos planos de ações, na revisão dos processos internos, dos procedimentos. O que mais tem nas empresas são procedimentos que na prática não funcionam, porque eles não superintendem os fatores humanos. E aí a gente tem uma porção de camadas de utopia na operação e na prática não funciona. A gente sabe que o colaborador tende a, em algum momento, tirar a luva. O colaborador tende, em algum momento, a tirar a jugular, tende a tirar o óculos. Isso é um fator humano. Então, como que a gente constrói processos que previsibilizam isso e, no final das contas, a gente vai blindar uma operação para a gente não ter ocorrência? Então, todas essas perguntas, a todos que estão nos ouvindo aqui, é o que a gente responde a bordo do Cruzeiro, com uma equipe multidisciplinar, sênior, consultores internacionais, são palestrantes diferentes. Só que assim, as palestras, elas duram ali 30, 35 minutos. Só que a gente está 3 dias trocando ideia, sabe? Na jacuzzi, no cassino, no cinema, nas festas. E a gente está curtindo e trocando ideia. É uma imersão, mas com nível de lazer e de prazer que não dá nem para explicar, né? Mas eu queria trazer um pouco essa visão para todo mundo que está ouvindo aqui, que são muitas perguntas que você, enquanto profissional, pode não entender como que a gente responde com prática. E é num evento como esse que você consegue, de fato, saber, uau, existe esse case aqui, existe essa lição aprendida, existe esse método aqui, existe essa técnica aqui, existe essa ferramenta aqui. Opa, a Fran entende muito disso, opa, a Fabi entende muito disso, o Wilbert. Então vamos fazer uma troca, né? E aqui, para fechar aqui, devolver para a Fabi, eu lembro que eu estava num cliente em Cuiabá e a gente tinha um problema de transporte, né? Que era uma carreta graneleira e era um problema de fechar e abrir as tampas muito pesadas e tinha muito risco ali. E era uma microatividade, né? Ali de carga e descarga, que a gente não tinha informação na hora de como que a gente resolvia aquilo, sabendo que oferecia muito risco para a operação. Então a gente fez benchmarking com outro colega de Itajaí, sabe assim, lá em Santa Catarina. E a gente, em Cuiabá, e a gente conseguiu, de um dia para o outro, revisar toda uma atividade e prover segurança. Então, é esse tipo de coisa que a gente consegue também gerar nesse ecossistema do Cruzeiro. Então, eu só queria aproveitar a tua fala, Franco, acho que você foi muito feliz, e trazer um pouco disso para o pessoal ter uma visão mais prática das várias coisas que a gente gera a bordo do Cruzeiro Mais Que Líder. Pode retomar aí, Fabi. Fabi, se eu puder só reforçar, Claro. eu já participei, né, de inúmeros treinamentos nas empresas onde trabalhei. E os treinamentos, quando a gente faz eles, realmente isso é real, dentro da companhia, dentro do ambiente, normalmente aquilo depois se perde de uma maneira que as pessoas saem para atender telefone, alguém batendo na porta. Então, a gente precisa sim de ambientes. Lógico, não estou falando que sempre vai ter que ser um cruzeiro, né? Isso é o top. Mas as pessoas precisam sim sair daquele ambiente para elas conseguirem se conectar melhor com aquele tema. Isso faz total sentido, porque a gente vê, isso é real, diferenças entre treinamentos que a gente faz no próprio ambiente e no treinamento que a gente faz fora daquele ambiente, para as pessoas conseguirem viver aquilo de verdade, né? Então, existe uma diferença muito grande, sim, na absorção do nosso conhecimento. Total. Só para quebrar o gelo da próxima vez, quando eu puder, que eu ainda não posso, eu vou vir comendo um acarajé, Wilbert, viu? Assim, ó. Só para você ver. É que eu ainda não posso, não, mas deixa eu poder. Negócio de torresmo, eu não gosto desses negócios. Queijo coalho. Eu tenho um queijo coalho, eu amo queijo coalho. Coco queimar também. Mas você vai ver, Fran, vou dar o troco para ele, que ele tá aí só beliscando e a gente aqui. Pois é. Se fosse combinado, né, Fran? Nós duas tava aqui beliscando alguma coisa também. Tem uma pipoquinha aqui também. Desse jeito. Fran, eu vou pular a terceira pergunta, porque eu vou deixar ela para fazer ela no final, tá? Eu vou passar para a quarta pergunta que a gente montou aqui no script, que é: como você acredita que estar ao lado de tantos profissionais que pode acelerar seu crescimento e ampliar sua rede de contatos? Como você acredita que estar ao lado de tantos profissionais pode, falei rápido demais e saiu errado, pode acelerar seu crescimento e ampliar sua rede de contatos? Que é isso que a gente está falando aqui, e você está falando dessas conexões aí desde o início. Eu acredito, Fabi, que o ambiente ele é capaz de nos moldar. Então, se a gente está num ambiente que é um ambiente medíocre, né, a gente vai se comportar como aquele ambiente.
Então, eu preciso sempre pensar, não estou falando aqui de rico, pobre, ambientes, né, dessa forma, mas a gente tem sempre que pensar que a gente precisa estar com aqueles que são melhores. Então, se eu tenho a oportunidade de estar num lugar onde eu vou conseguir aprender com pessoas que são referências sobre um determinado tema, aquilo pode me moldar. Eu posso sair de lá, eu até vi uns vídeos, né, que tem no Instagram da Evolusafety, Mais Que Líder, que você explode a cabeça. E é esse o objetivo, é você sair com um pensamento diferente sobre algumas coisas, né? Você ter perspectiva diferente sobre algumas coisas. Então, isso que é, assim, um grande fator para mim. Eu acredito que a influência, né, as conexões que a gente cria lá dentro são conexões muito boas. E eu escolho o ambiente onde eu quero estar. Eu quero estar nesse ambiente, né? De pessoas falando sobre segurança, de pessoas batendo a cabeça e pensando, meu Deus, o que será que a gente pode fazer para melhorar isso, para contribuir com aquilo? Porque é assim que a gente avança, é dessa forma, aprendendo com outras pessoas. E nada melhor do que um presencial, né? Dessa forma. Sim. A gente já falou aqui em algumas lives sobre isso, eu vou abrir um parênteses aqui, sobre a presença do meu filho no cruzeiro do ano passado, que foi um São Miguel em 2025. Um menino de 14 anos, e que ele poderia estar fazendo qualquer coisa dentro do navio, com tantas opções que existiam ali de lazer para ele aproveitar, inclusive momentos de lazer para os jovens da idade dele. E ele optou em acompanhar a mãe dele e a tia Renata dele, que é uma amiga minha, que foi ela que me convidou para fazer o cruzeiro, junto com o marido dela. Ele optou em nos acompanhar durante todo o momento do evento Mais Que Líder. Em alguns momentos, eu precisei me ausentar para buscar uma água, fazer alguma coisa, pegar um remédio, e ele ficou ali. E ele pegou a cadernetinha e saiu anotando tudo. E quando eu cheguei, ele falou, mãe, eu anotei tudo para você não perder nada. E aí, ó, fulana falou assim, tá tudo anotado aqui, mãe, se você quiser ver. E assim, o cuidado dele, e o quanto ele aprendeu também, o quanto ele ficou fixado nas coisas que ele ouviu sobre neurociência, sobre comportamento. E no final, ele foi lá na frente, no último dia, fazer um depoimento dele. Ele que pediu que eu fosse na frente falar um pedaço da minha história, do Todo Líder tem uma história forte para contar, porque Saul tem 14 anos e praticamente desde que ele nasceu eu trabalho com segurança. Eu tenho 16 anos hoje na área de segurança. E muito tempo da vida dele eu passei fora no trecho, trabalhando, e ele em casa com minha mãe. Então ele viveu parte disso. Mas ele viver de verdade algo voltado para a segurança, com os olhos dele, com os ouvidos dele, com as percepções dele, foi a primeira vez. E no final ele estava dando entrevista, ele estava ali conversando com todo mundo, desde Vilbert, a Bia, que estava entrevistando as pessoas, a própria Patrícia Montovani, que acabou sendo uma das palestrantes da última edição. Todo mundo conversou com ele. Então, assim, é um momento que você abre e expande mesmo, para você ter um comparativo do que eu estou fazendo. É uma criança de 14 anos, um adolescente, pré-adolescente, que poderia estar fazendo qualquer coisa, que mudou totalmente o conceito de percepção de ser humano dele, do contexto da vida, das pessoas que estavam ali e do valor do nosso trabalho também. Então, assim, se para uma criança tem tanto peso, imagina para um profissional que está na área e que gosta de se desenvolver, como você falou, que quer melhorar o desempenho dele pessoal e profissional também. Então vale muito a pena, e quem não for, eu vou dizer que sinto muito, só lamento, que vai ter deixado de aproveitar uma grande oportunidade. E assim, para endossar, né, a participação do Saul foi tão relevante, né, como a Fabi falou. A Fabi, ela teve um momento lá de um quadro que ela participou por incentivo do Saul. Então, nós sabemos que as nossas decisões, elas podem sofrer influências. E hoje existe um vídeo sobre isso rodando, e o Saul foi um dos autores disso. Aí você vê, né? Como que um adolescente ele ajuda a escrever uma história, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque não é só isso. O que ele fez de incentivo com a Fabiana e depois o que ele falou, ele se levantou na frente do público. Gerentes executivos, consultores internacionais, diretores, um adolescente se levantou, falou um negócio ali e chamou a atenção de todo mundo, a ponto de todos olharem para ele como se ele fosse de fato um profissional de mercado. Como que ele conseguiu isso, eu não sei explicar. A tal ponto
de que eu estava com o controle do tempo na mão, eu estava com o desafio na mão, e o que dependesse de mim, o Saul não ia falar, por conta do tempo. E brigaram comigo nos bastidores. Ele tem que falar, ele tem que falar. Deu um negócio. Não fui eu. Não fui eu que Não briguei. foi, não foi. Eu não sei Ele nem se se ele sabia sentiu dessa muito parte. inspirado, né? Com certeza ele ficou muito inspirado. Foi. E aí aconteceu isso, né? Rolou, né? Não no sentido ruim, no sentido cômico, mas rolou uma briga de bastidores ali. E aí me bypassaram, ele conseguiu falar. E no final das contas, eu ainda não consegui, mas eu quis contratar o Saul para trabalhar como jovem aprendiz aqui na Evolusafety. E realmente é um fenômeno. Mas tudo isso por quê? Porque o ambiente foi construído, como você falou também lá atrás, Fran, um ambiente de aprendizagem foi construído em volta de tanto prazer, tanto interesse, a ponto de conquistar um adolescente e ele se interessar e ele entender tudo e manifestar ali o seu aprendizado e tal. Então, assim, muito fera. E mais uma vez nós estamos aqui na live falando desse menino prodígio chamado Saul. Legal. Ele conversou comigo ontem. Ele deve estar aqui do lado, ouvindo alguma coisa. Que ele estava estudando, que ele resolveu dedicar agora o tempo ao estudo, porque agora a mãe está em casa e aí ele quer, sabe, mostrar todo um controle. Aham. Aí ele estava aqui ontem e ele falou assim: mãe, quando você voltar a trabalhar, eu posso trabalhar com você? Aí eu falei assim: ué, amor, pode. Mas por quê? Não, porque eu quero juntar um dinheiro. Mas eu não te dou mesada, não, mas eu quero mais. E você quer fazer o que com o dinheiro? Eu quero comprar minhas coisas. Que coisas? Não, eu quero um celular, um notebook novo, não sei o que. Eu falei: mas você já tem celular, você tem notebook, você tem tudo. Não, mãe, mas eu quero algo melhor e não sei o quê. Aí eu falei: tá bom. Ele: o que eu preciso fazer? Eu falei: primeiro você tem que estudar, tirar suas notas boas e depois a gente vai começar passo a passo, trabalhar algumas coisas com você que você pode me ajudar aqui no digital. Aí ele: ah, mãe, tá certo. Quando você voltar, então, de vez pro digital, aí eu vou estar junto. E foi o Wilbert que despertou isso nele, sabe? Várias vezes ele já perguntou se ele poderia fazer o Jovem Aprendiz e tudo. Só que eu falei que, por enquanto, eu prefiro que ele dedique tempo ao estudo dele. E assim, Fran, você e todos os outros que forem no próximo cruzeiro agora de 2027 vão ter a honra e o prazer de conhecer o menino prodígio, porque ele estará lá novamente. Ele já disse, bateu o martelo, que eu não faço um cruzeiro mais sem ele, né? Ele já fez 2 comigo e agora ele vai pro 3º comigo e ele já falou: mãe, não importa. Que eu falei: eu vou fazer um de travessia. Ele: eu vou também. Eu falei: não vai não, é 21 dias. Vou, claro que eu vou. Vou sim, vou aproveitar. Então, assim, todo mundo vai ter a honra de conhecer ele, não é porque é meu filho, mas é para ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos tudo que esse menino tem para poder passar para vocês também dentro do cruzeiro. Não é um palestrante, mas é um cara que vai estar lá no staff, ajudando muito, contribuindo muito, que ele está super empolgado com isso. E agora, a pergunta que eu pulei, eu queria fazer para você, que é: complete esta frase. No último dia do cruzeiro, eu quero desembarcar com... Uau. Sem dúvida, com novos conhecimentos, mais inspirada, mais entusiasmada, com mais ideias, porque eu tenho um monte de aluno para continuar entusiasmando, então eu preciso também, né, disso. Então, com certeza, com novos conhecimentos. Com certeza, sem dúvida. Eu acho importante, viu, Beth, a gente frisar aqui também que esse cruzeiro ele é para os profissionais da área de segurança, da área de liderança, gestão de pessoas, psicólogos, psicanalistas, é todo um contexto de fatores humanos que é trazido, né, tudo mais que líder para esse evento. Mas que os estudantes também que estiverem a fim de embarcar nessa viagem e tiverem a possibilidade, já é um passo para você estar se sentindo já no meio de onde você vai habitar daqui a um tempo, quando você se formar. Eu tive o privilégio de, antes de pegar o meu diploma, já estar trabalhando de carteira assinada na área de saúde e segurança. Eu comecei em maio de 2010 e eu me formei em dezembro de 2010. Então, eu tive a sorte, o privilégio, o apoio do governo federal para poder entrar numa obra de ferrovia e poder executar com maestria o meu trabalho. E desde aí eu venho fazendo a minha carreira na área de saúde e segurança. Porém, tantos outros alunos nesse exato momento também podem ter essa oportunidade e podem vir se preparando já, estando
em contato com profissionais que já estão gabaritados na área, que estão ali entregando mais conteúdo. Não que você, Fran, não vá levar para os seus alunos, mas eles também podem fazer parte dessa experiência junto com você e junto com todos os profissionais que estarão lá. É mais um passo em prol da realidade que eles estão buscando viver. Então, eu acho que é importante a gente eu já frisar divulguei isso. para todo mundo. Falei, gente, vocês têm que ir. E aí o pessoal fica, vocês têm que ir nesse cruzeiro. Já faz muito tempo que eu venho falando, né, para a galera sobre isso, sobre esse evento, sobre a importância do evento. Então, eu sempre, onde eu vou, eu carrego e fomento esse evento, sem dúvida. Olha que interessante. A Pamela Eduarda, que é uma das palestrantes do Cruzeiro, e Reinaldo, Pamela Eduarda, é uma das coprodutoras desse Cruzeiro. Ela teve a bordo do Cruzeiro 2025 e ela chegou forte e agora é coprodutora e palestrante do Cruzeiro da próxima edição. Ela é técnica de segurança. Ok? Então, para a gente quebrar crenças de que esse é um evento só para diretores, não. Se eu fosse um diretor, eu estaria a bordo com certeza. Mas, de novo, você está onde você se coloca. Não é, obviamente, uma cabine de cruzeiro não é um hambúrguer, mas também não é uma casa em Nova York, tá? Então, é alcançável para você. E aí, a pergunta que fica para todo mundo aqui é: qual é a mentalidade que você prova nas decisões que você toma? A Pamela, ela é muito jovem, né? Ela tem 30, técnica de segurança. E ela já migrou, já é empreendedora no segmento, já tem um CNPJ, já está começando a fazer um monte de coisa, né? Então, qual é a mentalidade que você prova nas decisões que você toma? E aí, Reinaldão, você falou que você tem um sonho de atuar como técnico de segurança, não conseguiu ainda. Amigo, cada sonho que você não realiza é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Como é que você vai se mostrar para o mercado? De repente está aqui a oportunidade, cara. Né? Então, eu não tenho dúvida de que você acessa uma frequência diferente. Então, é importantíssimo isso que a Fran falou. Quando eu descer do cruzeiro, eu quero descer mais inspirada, mais motivada e com mais conhecimentos. Aqui, Fran, já te digo assim, ó, tem uma ferramenta de 12 habilidades específicas para uma eficiência em segurança que você vai receber a bordo. Isso é uma das muitas coisas que vai acontecer. Já estou te dando um spoiler. Tem uma ferramenta, tá, de análise que você vai descer com ela na mão. Então, já são conhecimentos novos e que é um luzeiro, né? Então, isso é uma das coisas que vai acontecer. E como eu estou, de fato, olhando para programação, palestrantes, palestras, ordem, né? O papo que vai acontecer com o Ivan Rigoletto vai ser um papo estratégico demais, né? A palestra da Fabi é uma palestra de um conteúdo que é muito atual, é muito intrínseco às rotinas, né? Da liderança tática, das aplicações ali. Bom, então estou soltando alguns spoilers aqui para as pessoas entenderem que aprendizados que tem e que são específicos, né? São conteúdos específicos e é aquilo que faz a diferença nos resultados efetivamente, né? Aí o Renato colocou: acho bonito tanto que você se dedica nessa área. Pois é porque assim, trabalhar com segurança, pelo menos na cultura mais que líder, é tomar uma decisão de propósito de vida sobre cuidar das pessoas, né? O programa Mais Que Líder, ele não é normativo. Ou seja, as empresas contratam treinamentos normativos porque elas são obrigadas pela legislação. E o Ministério do Trabalho, a gente sabe que é firme. O programa Mais Que Líder não é normativo, ele não é obrigatório. Ele é uma prova de que a empresa ela dá um recado para o mundo. Para além das nossas obrigações, nós decidimos proteger as pessoas de fato. Nós decidimos subir a qualidade de aplicação da nossa cultura de segurança e da nossa liderança para a gente cuidar e proteger das pessoas. Então, trabalhar com segurança é tomar uma decisão de propósito de cuidar de gente. E aí, como é que as pessoas funcionam? Já que você quer cuidar das pessoas, como é que essas pessoas funcionam? Por que que conscientemente as pessoas se colocam em risco? Vou repetir isso. Consciente. As pessoas se colocam em risco. Por quê? Como que funciona? Como é que a gente muda o jogo? Como é que a gente consegue controlar isso? Entende? Quantas variações de risco são possíveis em um minuto? Alguém que controla essa métrica, a gente leva tudo isso dentro do programa Mais Que Líder. Então,
É bacana demais a gente subir o nível da discussão e conseguir ir lá na ponta bloquear risco. Mas assim, muitos falam, né? E estão até perto do conhecimento. A gente está fazendo isso desde 2019 de uma forma muito forte, muito diferente, muito profunda. É a nossa especificidade, né? Então é legal vocês saberem assim que nível de conhecimento e de ciência que está à disposição de vocês e o que dá para a gente fazer com isso. Toca lá, Fabi. Excelente. Para a gente finalizar nosso roteirinho de perguntas, eu quero que você, por favor, diga a quem ainda tem dúvida se vale a pena embarcar nessa experiência, baseado em tudo isso que você já contou, mas o que mais você poderia fazer para convencer alguém que está aqui na live, ou que vai assistir essa live que vai ficar gravada, a vir com a gente nesse projeto, a ter essas trocas, a viver essa experiência? O que você poderia deixar de mensagem baseado em tudo aquilo que você sente e que te fez dizer sim para esse cruzeiro mais que líder? Ah, sem dúvida, a mensagem que eu deixo é que conhecimento, ele não é custo, ele é investimento. Então, o que eu coloco agora para ir nesse cruzeiro, e que parcelado se perde de vista aí, né? A gente parcela e dá tudo certo. O conhecimento, ele é investimento. Serão alguns dias lá investidos no meu conhecimento, isso eu não tenho dúvida. Então, não é custo estar lá. E tem uma coisa que minha mãe sempre falou para mim, que é assim, ó, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Então, quanto mais você vai e busca conhecimento, melhor pessoa você é. Independente do seu profissional, independente... Então, a gente tem que estar sempre buscando evoluir. Então, assim, para mim é a questão do investimento mesmo. E que a gente, às vezes, vai ali, faz uma palestra, participa de uma palestra, paga por uma palestra, viaja para participar. Por que não estar dentro de um navio estudando? Olha que oportunidade única. E paralelamente a isso, aproveitando uma experiência que pode ser a primeira para muitas das pessoas que estão aqui. E eu vou te falar, que experiência, viu? Porque a gente não para um minuto com tanta coisa que você fica assim curioso para ver, para aproveitar, para conhecer. É um mundo de coisas. Então, vale muito a pena estar nesse cruzeiro. Fran, eu quero te agradecer, dizer que foi uma honra te conhecer, um prazer. Vai ser uma honra trocar muitas conversas com você também no cruzeiro. Mas, paralelo a isso, o Instagram do SSTM está à sua disposição, eu estou à sua disposição também. Vilbert, obrigada por mais uma live do cruzeiro. Terça-feira tem mais, não percam, porque eu estou ficando ótima. E agora é só para frente, nada mais para trás. Amém. Ai, Deus, acontecem umas coisas na vida da gente que a gente só ora e agradece, né? Porque pelo menos a gente se livrou. Então, é isso. Obrigada mais uma vez, parceiro. E conta comigo, conta com as nossas parceiras, coprodutoras, conta com a Viagem.com. E só para frisar, antes de terminar a live, Viagem.com, a agência oficial, colocou aqui que estamos na promoção de terceiro e quarto passageiro, grátis, pagando apenas a taxa de embarque. Ou seja, o valor de 2 pessoas, mais taxas de embarque apenas, taxas marítimas, e as outras 2 pessoas, de 3 a 4 pessoas, a terceira ou quarta pessoa, acabam viajando sem pagar o custo de hóspede na cabine. E com todos os atrativos inclusos, né? Que já está dentro lá, ó, todas as refeições, bebidas no café da manhã, toda a área de lazer do navio também, e o acesso ao nosso Cruzeiro Mais Que Líder também, ao nosso evento Mais Que Líder. Bom, eu falei da Pamela. Pamela, ela está aqui, lá. Pamela Eduardo SST. Quando eu falei de você, Pamela, você estava ouvindo? Coloca aqui para eu saber se Ela não você estava. estava... porque tem uma tropa aqui de técnicos de segurança que são alunos da Fran, que seria muito legal vocês verem a trajetória da Pamela. Pode entrar no Instagram dela ali, ó, ela está aí, Eduarda Pan SST. Uma jovem técnica de segurança que já é empreendedora, já é empresária com clientes. Então, isso mostra o quanto que o mercado está à disposição e eu repito, que mentalidade você prova nas decisões que você toma. E aí a Fabi esteve a bordo do cruzeiro o ano passado pela primeira vez,
né? Assim como a Pamela também esteve pela primeira vez. E assim, o que leva a Fabi e a Pamela estar a bordo do cruzeiro? Não é a empresa que paga, né? Como aí, Fran, né? Eu também pago a minha cabine, você paga a sua, cada um paga a sua. E a gente vicia nesse negócio que aí de novo, e aí as moças ainda se tornam coprodutoras, né? Enfim, e ninguém aqui é sócio da MSC, é só paixão, é só propósito. Então, gente, isso é só para mostrar para vocês, assim, sabe? O que leva uma pessoa a estar nesse evento e depois que está no evento, ela quer levar esse evento para todo mundo. Agora, para você saber que movimento é esse, que propósito é esse, que mexe, que ensina, que faz as pessoas crescerem e querer repetir, você precisa estar a bordo com a gente. Não confunda um desafio com um impedimento. Nada de fato te impede de estar nesse evento. Ainda é março de 27, mas a reserva das cabines é assim, como se fosse um aéreo. Quanto mais para frente fica a compra das passagens aéreas, mais cara ela fica ou pode esgotar o voo, né? Então a cabine de cruzeiro é a mesma coisa. Quem se antecipa lidera tendência. Fran, não te conhecia, tive a oportunidade de conhecer aqui agora ao vivo. Parabéns, me sinto muito orgulhoso de te receber nesse projeto. Já tenho expectativas aí. Parabéns pela profissional que você se mostrou aqui na live. Fabi, parabéns pela toda a coordenação aqui da live também. Espero que eu tenha bagunçado um pouquinho para trazer mais alegria para nossa noite aí, gente. Obrigado. Nos vemos a bordo. Nos vemos não, a bordo só não. A gente se vê terça-feira que vem na próxima live do Cruzeiro. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Valeu, até terça que vem.